Olá pessoal, o meu nome é Lisa, quer dizer, eu me apresento como Lisa, mas toda vez que alguém me adiciona no Facebook e no Instagram, começa a me chamar de Elisaveta, pensando que eu só falei Lisa para facilitar a vida da pessoa. Mas não é bem o caso e vou contar para vocês por quê. Vou falar de outras curiosidades sobre os nomes russos. Vamos lá? A primeira curiosidade é que os nomes russos têm apelidos oficiais. Vocês vão falar, mas Lisa, é a mesma coisa no Brasil, mas não é a mesma coisa. Inclusive, vários nomes e os apelidos deles são os nomes independentes no Brasil. Por exemplo, Tatiana é o nome completo russo e Tânia é o apelido dele. E no Brasil são dois nomes diferentes, né? Maria, o nome completo, e Masha é o apelido dele. Outro exemplo é Ivan e Vânia, é o nome só masculino na Rússia, tá? Ou, por exemplo, Dmitry e Dima. Ou o nome que todo mundo conhece é Vladimir e não é Vlad, tá? É Vova. Eu estranho bastante quando as pessoas me chamam de Elisaveta, porque pra mim lembra a época quando eu era bem novinha e a minha mãe gritava Elisaveta! Aí eu tava, poxa, o que eu fiz de errado? Eu tava com medo de sair do quarto. A segunda curiosidade é que os sobrenomes russos mudam conforme o gênero. Por exemplo, a Maria Sharapova. Também vou contar um segredinho para vocês, que a pronúncia certa é Sharapova. Mas enfim, Maria Sharapova, o pai dela, por exemplo, o sobrenome dele é Sharapov, sem o A no final. Ou o meu sobrenome é Stolarova, agora o sobrenome do meu pai e dos meus irmãos é Stolarov, sem o A no final. Não sei se vocês conhecem a vodka Smirnov, o cara é o sobrenome do cara que inventou a vodka e que deu o nome à vodka. O sobrenome da esposa dele, das filhas dele, não sei se ele teve filhas, seria Smirnova, com A no final. Isso é engraçado quando as mulheres russas têm filho menino no Brasil, aí tentam registrar o filho com o sobrenome em gênero certo, mas para os brasileiros, para o cartório, são os nomes diferentes, os sobrenomes diferentes. Então, muitas vezes acontece que o menino russo nascido no estrangeiro tem o sobrenome em forma feminina. A terceira curiosidade e que usamos somente o sobrenome do pai. A verdade é que quando as mulheres russas casam com um russo, elas pegam o sobrenome dele e perdem o sobrenome dela, né? A mulher perde o sobrenome dela. E consequentemente, quando eles têm filho, o filho só ganha o sobrenome do pai. Então, nem no documento oficial nacional da mulher tem o sobrenome dela. Agora, isso muda um pouco. Hoje, algumas mulheres fazem questão de deixar o sobrenome dela, colocar com hífen, etc. Mas, na grande maioria, as pessoas somente deixam o sobrenome do pai. E a quarta curiosidade, que na minha opinião é a mais legal, que na Rússia a gente não tem nome do meio, mas tem o patronímico. O que é patronímico? É uma palavra derivada do nome do pai, do primeiro nome do pai, que basicamente quer dizer que a fulana é filha do fulano. Por exemplo, a Vladimir Putin, que eu mencionei hoje, ele é conhecido no mundo inteiro como Vladimir Putin. Agora, na Rússia, a gente conhece ele como Vladimir Vladimirovich Putin. Ou seja, Vladimir, filho do Vladimir, o nome do pai dele era também Vladimir, e Putin depois o sobrenome. Por exemplo, o Leo Tolstói, né? Que também no mundo inteiro somente Leo Tolstói. Agora, na Rússia, ele Leo Nikolaevich Tolstói, que o nome do pai dele era Nikolai. Ou, por exemplo, o nome do meu pai é Pavel e no meu documento eu sou Pavlovna, que significa filha do Pavel. Então, também tem duas formas. Forma masculina, que geralmente termina com it, e forma feminina, que termina com vna. Agora eu quero que vocês façam uma coisa, pensa nos
Pensa no primeiro nome do seu pai, por exemplo, Fernando, pode ser qualquer outro nome, né? E se você é menino, acrescenta o it. Se você é menina, acrescenta vna. E comenta com esse nome. Vamos imaginar o seu patronímico brasileiro se você fosse russo. Por exemplo, de Fernando, para homem seria Fernandovich e para mulher seria Fernandovna. Comenta aí e deixa o seu like. Obrigada por ter assistido. Пока-пока.